Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o plano cartesiano. Este objeto matemático, o qual trataremos no vídeo de hoje, ele é inspirado no trabalho do matemático René Descartes. Por isso, nome plano cartesiano. Então, vamos ao conteúdo do vídeo de hoje. Vamos lá? Então, pessoal, o plano cartesiano ele é um objeto matemático composto por duas retas. Essas duas retas são as duas retas numéricas, né? A gente caracteriza elas como retas numéricas. Então, nós temos aqui uma reta deitada, entre aspas, e uma reta em pé, entre aspas, em plano, né? Então, isso aqui é um plano, por isso, né? Plano cartesiano, que são perpendiculares, ou seja, elas se cortam e formam entre elas um ângulo de 90 graus. Então, chamaremos essas retas de eixos. Então, no plano cartesiano, as retas numéricas, né, que se cruzam perpendicularmente, são chamadas de eixos. Então, eu tenho um eixo deitado, entre aspas, e um eixo em pé. Um dos eixos é responsável pela coordenada na horizontal, qual chamaremos de eixo x. Então, na horizontal, deitado, nós temos o x. E o outro é responsável pela coordenada na vertical, qual chamaremos de eixo y. Então, em pé, ou na vertical, eixo y. Temos também que o eixo y é conhecido como eixo das abscissas, né? Então, quando eu me refiro a um valor do eixo y, eu estou me referindo a uma abscissa. E o eixo y também é conhecido como eixo das ordenadas. Então, quando eu me referir a um número no eixo y, eu estou me referindo a uma ordenada. Bom, se formos parar para observar, nas duas retas, nos dois eixos, nós temos apenas números inteiros. Porém, nós podemos também representar os números decimais e fracionários, que são os números racionais, dentro do plano cartesiano, em ambas as retas numéricas ou em ambos os eixos. Então, vamos observar este fato.
Então, pessoal, como comentamos anteriormente, né, podemos também localizar os números decimais e fracionários nos eixos do plano cartesiano. Então, por exemplo, exemplo 1. Como localizar 0,8 no eixo x? Bom, 0,8 é um número que está entre quais números inteiros? O 0 e o 1. Então, eu tenho o eixo x, então o 0,8 vai estar entre o 0 e o 1. Se eu for analisar o 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, o 0,8 está bem próximo, né, de qual número? Do 0 ou do 1? Está entre eles, mas está mais próximo do 0 ou do 1? Do número 1. Estou chegando cada vez mais perto da direita. Né? Então, aqui eu vou ter o 0,8. No exemplo número 2, nós temos menos meio no eixo x. Então, vamos representar o menos meio no eixo x. Né? O menos meio, primeiro, eu tenho que saber a forma decimal dele para eu poder, né, saber onde é que ele está localizado no eixo x no plano cartesiano. Então, menos meio, eu quero escrever como um número decimal, um número com vírgula. Para isso, o que eu vou fazer? Dividir o numerador pelo denominador. Então, vou fazer 1 dividido por 2. Então, 1 dividido por 2. Que número inteiro que multiplicado por 2 vai ser 1 ou vai se aproximar do 1 por baixo, né? Ou vai ser o mais próximo do 1 se eu multiplicar aqui esse número por 2. Será o 0, né? Porque se eu fizer 1 vezes 2 é 2, já passou do 1. Então, 0 vezes 2 é 0. Para chegar no 1, sobra 1. Para eu continuar essa divisão, o que eu tenho que fazer? Eu vou colocar uma vírgula à direita aqui do 0. Como 1 é menor do que o 2, né, para eu continuar a conta, eu vou acrescentar com essa vírgula um 0 ao lado desse resto. Então, 10 dividido por 2, 5. Bom, 10 dividido por 2, 5. Por quê? 2 vezes 5, 10. Para 10, resto 0. Logo, 1 dividido por 2, eu vou repetir o sinal de menos. E 1 dividido por 2, ou meio, é o mesmo que 0,5. Então, eu tenho menos 0,5. Bom, menos 0,5 é um número decimal que está entre o 0 e o menos 1. Só que o menos 0,5 está exatamente entre esses dois números. Então, o menos 0,5 se encontra entre o 0 e o menos 1. E exatamente no meio desses dois números inteiros. Bom, exemplo número 3. Representar 9 quartos no eixo Y. Então, para isso, mesmo procedimento que eu realizei com menos meio. Eu vou apagar. E agora eu vou fazer o procedimento com o 9 quartos. Só que dessa vez, vou representar este número no eixo Y. Então, vou escrever o 9 quartos como um número decimal, um número com vírgula. Então, vou dividir o numerador pelo denominador. Então, eu vou fazer 9 dividido por 4. Bom, quem vezes 4 vai se aproximar do 9? O resultado. O 4 vezes 2. 4 vezes 2, 8. Para 9, deixa resto 1. Para eu continuar essa conta, vírgula, e um 0 aqui ao lado direito do resto. Então, 10 dividido por 4, 2 novamente. Né? 4 vezes 2, 8. Para 10, sobram 2. Bom, posso continuar essa conta. Vou acrescentar um 0. Não preciso acrescentar vírgula porque ela já se encontra no quociente. Então, 20 dividido por 4 dá exatamente 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, resto 0. Então, 9 quartos é o mesmo que 2,25. Então, 2,25, que é o 9 quartos, ele se encontra aonde? Na reta. O 2,25 é um número entre 2 e 3, né? Ele está exatamente entre o 2 e 3. Só que 2,25
está mais próximo do 2. Né? Então, eu vou marcar aqui o 2,25, que é o 9/4. Então, assim eu consigo localizar o 9/4 no eixo Y. Exemplo número 4, menos 11/5 no eixo Y. Então, o mesmo procedimento. Eu tenho menos 11/5 e quero escrevê-lo como um número com vírgula, um número decimal. Então, eu vou fazer 11 dividido por 5. Quem vezes o 5 se aproxima do 11? O número 2, né? 5 vezes 2, né? O resultado é 10, se aproxima do 11 por baixo, sobra 1. Né? Do 10 para o 11 sobra 1. Quero continuar a conta, vírgula, acrescento 0. 10 dividido por 5, 2. Né? 2 vezes 5, 10. Para 10, 0. Então, menos 11/5 é o mesmo que menos 2,2. Menos 2,2 é um número que está entre o menos 2 e o menos 3. Mais próximo do menos 2. Então, menos 11/5 ele se encontra perto aqui do menos 2, entre menos 2 e menos 3. Então, menos 11/5. Então, assim, pessoal, conseguimos também representar, né, em cada eixo os números fracionários ou os números com vírgula, né, os números ditos decimais. Agora vamos a outro assunto referente ao plano cartesiano, que é a localização de pontos no plano cartesiano através de pares ordenados. Bom, então, pessoal, pares ordenados e localização no plano. Um par ordenado é formado por dois números que representam uma coordenada. A ordem escolhida é a seguinte. Primeiro vem as coordenadas x e depois as coordenadas y, né? Eu errei aqui. Vem as coordenadas y que estão colocadas entre parênteses. Então, toda vez que eu tiver uma coordenada, é algo desse tipo. Primeiro x, depois y, como mostrado aqui na letra A do exemplo. Na letra B, xy, letra C, xy, letra D, xy, letra E, xy. Então, sempre a gente vai ter, né, coordenadas, né, onde primeiro, né, o primeiro número representa a abscissa e o segundo representa uma ordenada. Então, indo especificamente ao exemplo, localize os seguintes pontos no plano cartesiano. Então, cada par ordenado representa um ponto
que nós vamos representar no plano cartesiano. Então, vou representar o ponto A, que é 2, 3, no plano cartesiano. Então, eu sei que a primeira coordenada é uma abscissa e a segunda é uma ordenada. Então, eu preciso localizar o 2 no x, então localizei o 2. E preciso localizar o 3 no y. E, por fim, unir, né, essas duas coordenadas para localizar o ponto. Então, se eu estou aqui no 2, né, encontro-me com minha caneta localizada na abscissa 2, eu tenho que levar essa abscissa até a ordenada. A ordenada é 3. Eu devo subir ou descer? Subir, né? Porque eu vou subir meus pontilhados até chegar na ordenada, porque, né, se eu subir eu encontro 3, que é positivo, a ordenada no caso do ponto. Então, vou subir com o 2 até o 3. E o 3 deve encontrar o número 2. Então, eu vou para a direita, né? Se fosse negativo, eu iria para a esquerda, mas vou pontilhar para a direita. Pontilhado e tendo o encontro dos dois pontilhados das duas coordenadas, eu tenho exatamente a coordenada do ponto. O ponto A se encontra no ponto 2, 3. Né? 2 no x, 3 no y. Então, está aí marcado o ponto A. Então, só para ficar mais retinho, nós teremos aí o ponto A do 2, 3. Ponto B, 3 e menos 3. Então, no x ele é 3, só que no y ele é menos 3. Então, eu vou pontilhar do 3 no x para baixo, para encontrar o menos 3. E no y eu vou pontilhar para a direita, para encontrar o 3. Então, aqui, eu tenho exatamente a localização do meu ponto B. Sendo assim, o meu ponto B é o ponto 3 menos 3. Bom, no item C eu preciso achar o ponto C. Só que a abscissa ela é 0. O y é um número diferente de 0. Então, vou sair do x, que é 0, e vou ao encontro do y, que é 1. Então, eu estou localizado aqui no 0. Vou subir para encontrar o ponto 0 no x e 1 no y, que é o ponto C. Bom, o ponto D, nós vamos analisar agora, primeiro, a ordenada. A ordenada y está no 0. Eu preciso andar até a abscissa, que é menos 2. Então, eu vou andar para a esquerda e eu localizo aqui o menos 2. Repare que quando ou a ordenada é 0, né, ou a abscissa é 0, o que nós vamos marcar exatamente o ponto está localizado no valor diferente de 0 entre, né, as abscissas e ordenadas. Por exemplo, no ponto C, quem era 0 era a abscissa e a ordenada era diferente de 0, no caso 1. Então, eu vou marcar o 1 no eixo das ordenadas. Então, aqui eu marquei o 1 nos eixos das ordenadas, que é exatamente o ponto C. Aqui, a ordenada era 0 e a abscissa diferente de 0. Então, eu marquei o valor referente à abscissa, que era diferente de 0, no eixo das abscissas, que no caso era o menos 2. Marquei aqui o menos 2, que é o ponto D. Bom, além disso, vamos marcar o ponto E. O ponto E é o menos 1, menos 3 quartos. Então, eu sei que no x ele é o menos 1 e no y ele é menos 3 quartos. Né? Então, eu vou transformar o 3 quartos em número decimal para descobrir, né, a posição dele no eixo das ordenadas. Então, eu vou pegar o menos 3 quartos, colocar aqui, e vou dividir o numerador pelo denominador. Vou fazer 3 dividido por 4. 4 vezes quanto se aproxima do 3 por baixo? 4 vezes 0. 4 vezes 0, 0. Para 3, resta 3. Para eu continuar a conta, vírgula à direita e um 0 à direita do resto. 30 dividido por 4,
7. 4 vezes 7, 28. 28 para 30, resto 2. Para eu continuar essa conta, vou acrescentar um zero à direita do resto, não preciso colocar a vírgula, porque ela já se localiza aqui. 20 dividido por 4, 5. Né? 4 vezes 5, 20. E deixa resto 0. Então, logo, menos 3 quartos é o mesmo que menos 0,75. Então, menos 0,75 é um número entre 0 e menos 1 e que está próximo do menos 1. Então, aqui eu tenho menos 0,75, que é o menos 3 quartos. Bom, o x é menos 1, então o menos 1 vai sair daqui e vai para baixo, o pontilhado, o menos 75 vai para a esquerda, para encontrar o pontilhado do menos 1, e assim nós temos o ponto E. O ponto E é o ponto menos 1, menos 3 quartos, ou menos 1, menos 0,75. Bom, pessoal, assim vamos falar de outra característica do plano cartesiano, que são os quadrantes. Então, pessoal, o que são os quadrantes no plano cartesiano? A região onde x e y simultaneamente são positivos, né? Eu tenho mais e mais, né? Eu tenho x positivo e y positivo, essa região é chamada de primeiro quadrante. A região onde x é negativo e y é positivo, né? X negativo, y positivo, então essa região aqui, ela é chamada de segundo quadrante. A região onde x e y são simultaneamente negativos, ou seja, você tem o x negativo e o y negativo ao mesmo tempo, ela é chamada de terceiro quadrante. Então aqui é a parte em que o x é negativo, aqui a parte em que o y é negativo, essa parte aqui em que o ponto, né, tiver coordenadas x negativo e y negativo, ele está então no terceiro quadrante. A região onde x é positivo e y é negativo, que é essa região aqui, x positivo e y negativo, essa daqui, é chamada de quarto quadrante. Então essa região ela é chamada de quarto quadrante. Eu marquei novamente os pontos A, E e B do exemplo anterior para mostrar que o ponto A marcado no exemplo anterior ele está no primeiro quadrante. As coordenadas dele são positivas. O ponto E do exemplo anterior, ele tinha tanto a abscissa quanto a ordenada dele negativas, então ele está no terceiro quadrante. O ponto B, ele tinha abscissa positiva e ordenada negativa, logo ele vai se localizar no quarto quadrante. Então, pessoal, dando esse panorama geral sobre plano cartesiano, vamos a mais exemplos.
Então, pessoal, exemplo número 1. Represente os seguintes pontos no plano cartesiano. Então, ponto A, 2, 0. Então, eu tenho que a minha ordenada, que é o y, é 0, e a minha abscissa é 2. Né? Quando eu tenho um deles igual a 0, eu vou marcar o ponto no eixo de acordo com a coordenada que é diferente de 0. Então, eu tenho no eixo x o 2, então eu vou marcar o número 2. Então, está aqui o ponto A. Letra B. Ponto B, 0, menos 3. Dessa vez, a minha abscissa é 0. Então, eu tenho que a ordenada é menos 3. Então, eu vou no eixo das ordenadas e vou marcar o menos 3. Então, aqui eu tenho o ponto B. Letra C. Ponto C, menos 1, menos 3. Então, na parte das abscissas eu tenho menos 1. Na parte das ordenadas eu tenho menos 3. Então eu vou pegar aqui a partir do menos 1 da abscissa, vou descer o pontilhado para encontrar o menos 3 da ordenada. Então eu vou descendo com o meu pontilhado até o menos 3. Cheguei no menos 3, pontilho do menos 3 ao menos 1. E aqui se encontra o meu ponto C. Bom, ponto D, 1, menos 4. Dessa vez, um positivo na parte das abscissas e na parte das ordenadas, menos 4. Então, 1 eu vou pegar aqui no eixo das abscissas, vou descer com o pontilhado até encontrar o coordenada menos 4 no eixo das ordenadas. Então, está aqui o meu ponto D. Por último, o meu ponto é menos 5 meios e 3 quartos. Então, primeiro, vamos transformar os 5 meios em número decimal. Então, eu tenho que saber quanto é menos 5 meios. Escrever esse número na forma decimal. Então, eu tenho 5 dividido por 2. 2 vezes quanto se aproxima do 5 por baixo? 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Para 5, 1. Para eu continuar essa conta, vírgula, 0 à direita do resto. 10 dividido por 2, 5. Então, 5 vezes 2, 10, deixa resto, 0. Então, eu tenho menos 2,5, que é a coordenada na abscissa. Eu tenho que saber a coordenada na ordenada. Eu tenho que saber quanto é 3 quartos. Bom, 3 quartos. Vou dividir o 3 por 4. Então, 4 vezes quanto se aproxima do 3 por baixo? 4 vezes 0. 4 vezes 0, 0 para 3. Deixa resto 3. Para eu continuar a conta, vírgula à direita do 0, 0 à direita do resto. 30 dividido por 4, 7. 4 vezes 7, 28. Para 30, resto 2. Continua a conta acrescentando 0. Não preciso acrescentar vírgula, pois ela já existe. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, 0. Então, nós temos que 3 quartos é 0,75. Então, nós temos no eixo das abscissas que utilizar o menos 2,5, no eixo das ordenadas 0,75 para encontrar o ponto E. Então, menos 2,5 é uma coordenada no eixo das abscissas que está entre menos 2 e menos 3. Então, ele está exatamente entre os dois. Menos 2,5 está aqui. Bom, 0,75 é um número que está entre o 0 e o 1, mais próximo do 1. Então, 0,75 se encontra aqui. Logo, subindo aqui no eixo das abscissas para o eixo das ordenadas, nós temos o encontro dessas duas coordenadas. E aqui em cima, eu vou apagar o menos 2,5 e colocar ele aqui embaixo. Aqui em cima se encontra o ponto E. Logo, nós temos o ponto E, que é o menos 2,5, que é menos 5 meios, 3 quartos é 0,75.
Assim concluímos o exemplo número 1. Exemplo número 2. Então, pessoal, número 2, considere o quadrado ABCD de perímetro 16 centímetros, ou seja, a soma de todos os lados, né, desse quadrado é igual a 16 centímetros. Encontre as coordenadas de seus vértices e, em seguida, calcule sua área. Então, nós temos aqui um quadrado, né, um dos vértices está aqui, ó, né, no menos 3 do eixo das abscissas, então nós temos que o ponto A, ele tem a abscissa igual a menos 3, como ele está marcado exatamente no eixo, nós podemos concluir que a ordenada é igual a 0. O ponto B, nós temos que, né, também está exatamente no eixo das abscissas, né? Então a abscissa vale 1 e a ordenada vale 0. Bom, por último, né, nós vamos descobrir o C e o D. Vamos levar em consideração o perímetro, né? O perímetro é a soma de todos os lados. Só que todos os lados do quadrado são iguais. Se eu tenho 16 na soma de 4 lados iguais, na soma da medida de 4 lados iguais, significa o quê? Que o lado ele pode ser descoberto através da divisão entre o perímetro, né, e o número de lados. Então, se eu fizer 16 dividido por 4, eu acho exatamente o comprimento do lado desse quadrado. 16 dividido por 4, 4 centímetros de lado. O que significa o quê? Né, eu consigo descobrir, né, os pedaços que eu andei, né, por exemplo, aqui no eixo das abscissas. Então, menos 3, se eu marcar aqui, menos 2, menos 1 e 0, né, eu tenho menos 3, menos 2, menos 1, 0 e 1. Então, o que eu vou obter? Eu tenho 1, 2, 3, 4 pedaços. Então, significa que aqui, no total, eu tenho 4 centímetros. Então, aqui também, desse lado, eu vou ter 4 centímetros. Bom, se eu tenho desse lado 4 centímetros, significa que daqui, desse extremo superior até o extremo inferior, eu andei quantas casas? 4. Então, eu andei 0. Do 0 para eu andar uma, do 0 ao menos 1, uma. Menos 2, uma, 2. Menos 3, uma, 2, 3. Menos 4, que é exatamente esse ponto aqui. 1, 2, 3, 4. Então, significa, né, que esse ponto aqui exatamente, né, onde um dos lados do quadrado corta o eixo das ordenadas, né, é a ordenada menos 4. Então, eu tenho menos 4 nesse ponto aqui da ordenada. O que significa que eu consigo, assim, descobrir as coordenadas do C. O C, ele, no eixo das abscissas, ele vale 1. No eixo das ordenadas, a sua localização vale menos 4. Então, o C, feito isso, tem coordenadas 1 e menos 4. Então, na abscissa 1, na ordenada menos 4. O D, eu tenho a mesma ordenada, mas a abscissa é diferente. O D é menos 3 na abscissa e menos 4 na ordenada. Então, eu tenho que D igual a menos 3, menos 4. Bom, já vimos dos vídeos anteriores que a área de um quadrado é dada pelo lado ao quadrado. Então, quanto mede
o lado desse quadrado, 4 centímetros. Então, logo eu vou fazer 4 ao quadrado para descobrir a área. 4 ao quadrado igual a 16 centímetros quadrados. Então, tá aí a resposta do exemplo 2. Nós achamos todas as coordenadas dos pontos que correspondem ao vértice desse quadrado. Além disso, concluímos que 16 centímetros quadrados é a área desse quadrado. Exemplo 3. Então, pessoal, por último, no exemplo 3, considere as retas RS no plano cartesiano a seguir. Então, tem a reta R, né, cortando o eixo das abscissas em 2, e a reta S, paralela ao eixo das abscissas, mas que corta a ordenada em -3. Então, nós temos duas retas RS, na letra A nós temos. Qual a característica dos pontos da reta R? Então, temos aqui os pontos da reta R, por exemplo. Vou pegar um número finito aqui de pontos. E aí vou analisar as coordenadas desses pontos. Então, peguei aqui um valor em y, né, para marcar esse ponto. Peguei aqui um outro valor para marcar esse outro ponto. Peguei aqui um outro valor para marcar esse outro ponto. Um outro valor para marcar esse outro ponto. Outro valor para marcar esse outro ponto. Outro valor aqui embaixo para marcar esse ponto. Outro para marcar esse ponto. Que todos esses pontos têm em comum nas suas coordenadas. Bom, eu não sei quem é o ponto em y. Estou pegando pontos aleatórios, não sei quem é. Mas o que eu sei é quais vão ser as coordenadas desses pontos, né? Todos, em x, no eixo das abscissas. Todos eles, no eixo das abscissas, correspondem a que valor numérico? Ao 2. Então, todos eles terão abscissa 2. Todos os pontos da reta R, eles terão como abscissa o número 2. Então, isso é o que eles têm em comum, é a característica desses pontos. Então, todos os pontos terão todos os pontos terão como abscissa em suas coordenadas o número 2. Agora, qual a característica dos pontos da reta S, que é o que diz o item B? No item B nós temos a reta S e eu vou marcar os pontos da reta S. Então, se eu marcar todos os pontos, né, alguns, né, finitos aqui, da reta S, vamos ver o que nós podemos obter. Então, se eu traçar aqui, né, esse pontilhado vertical em todos eles, eu consigo, né, ter noção de qual é a abscissa desses pontos. Agora, vamos utilizar o mesmo raciocínio utilizado no item A para o item B. Bom, se eu pegar esse ponto aqui, eu não sei qual é o x dele. Eu peguei ele qualquer. Estou pegando esses pontos, né, quaisquer.
Não sei qual é o valor x, né? Qual é o valor da abscissa, mas eu sei sempre qual vai ser quê? O valor da ordenada. Desse primeiro ponto, menos 3. Do segundo ponto, mesma coisa, menos 3. Do terceiro ponto, mesma coisa, a ordenada é menos 3. Então, todos esses pontos, né, dessa reta S, eles vão ter em comum a ordenada nas suas coordenadas. A ordenada será a mesma e será o número menos 3. Então, a característica é que todos os pontos terão como ordenada em suas coordenadas o número menos 3. Então tá aí a resolução do exemplo número 3. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido o conteúdo abordado nessa aula de plano cartesiano e espero pela dúvida de vocês nas aulas síncronas. Espero que vocês tragam suas dúvidas, porque nós utilizaremos a ideia de plano cartesiano nas nossas próximas aulas. Então, eu deixo aqui o meu forte abraço, o meu grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!